A seguir, Hora da Notícia. Quarta-feira de reconstrução na região por causa do tornado que registrou ventos de 250 km por hora. A equipe de reportagem da UPF-TV foi até Panambi para mostrar como a comunidade está ajudando uma família a enfrentar um caso de hidrocefalia. A importância da chegada do negro no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. A história do povo africano foi contada para estudantes de escolas municipais de Passo Fundo a partir da criação de uma boneca. E ainda os desafios e os cuidados para preservar documentos. Hoje é quarta-feira, 13 de junho, é Hora da Notícia. A quarta-feira está sendo de reconstrução para muitas famílias da região. O tornado, com ventos de até 250 km por hora, na madrugada de terça, provocou estragos em Sarandi, Rondinha, Ciríaco e Água Santa. O tornado foi considerado de nível F3, em uma escala que vai de 0 a 5. 2 pessoas morreram. Lonas e alimentos estão sendo entregues aos desabrigados nestes municípios. Em Passo Fundo, o telefone da Defesa Civil é o 3313-0198. Malformação fetal, hemorragias, infecções como meningite podem provocar a hidrocefalia, uma doença grave e rara. Dores fortes, inchaço da cabeça, comprometimento da visão, perda de coordenação motora, atraso no desenvolvimento são alguns dos sintomas. E a nossa equipe acompanhou um caso de hidrocefalia na cidade de Panambi, a 180 quilômetros de Passo Fundo. Há 2 anos, uma família de lá vem recebendo a ajuda da comunidade para enfrentar a doença. Música clássica para adormecer. Depois, atividade na piscina, fisioterapia na esteira, contato com a natureza. Hora de brincar. Ui, caiu! Cada movimento deste menino resistente é uma grande vitória para ele e para toda a família, que é acompanhada também pelo irmão gêmeo, o Logan. Isso porque o Taylor, logo que nasceu, adquiriu hidrocefalia. Essa doença grave é resultado do acúmulo do líquido cefalorraquidiano, ou líquor, que causa um aumento na pressão intracraniana sobre o cérebro, o que pode gerar lesões cerebrais, bem como o aumento e inchaço do crânio. A hidrocefalia pode aparecer no decorrer da vida de qualquer pessoa, mas em 60% dos casos surge na infância. Por isso, quem vê essa criança aparentemente tão frágil não imagina as dificuldades superadas até aqui. Há 2 anos, nossa equipe visitou os familiares dos gêmeos na Casa de Acolhimento Notre Dame de Passo Fundo, que foi o abrigo da mãe Sabrina e do pai Vanderlei durante os 9 meses de internação hospitalar do Taylor. O Taylor e o Logan são irmãos gêmeos idênticos, olha eles aí mais pequenos. Nasceram de parto cesariana no dia 4 de março de 2016, em Panambi, cidade próxima a Passo Fundo, de 29 semanas com 1,6 kg. No mesmo dia, foram transferidos para o Hospital São Vicente de Paulo para receber os recursos necessários destinados a bebês prematuros. 2 meses de internação com alta do Logan e um diagnóstico pesado para qualquer família. O Taylor desenvolveu hidrocefalia, como nos contou na época a mãe. Ele encontrou uma bactéria bem resistente e ele começou a fazer bastante medicamento para combater essa bactéria. E nesse meio tempo ele começou a fazer convulsão e as convulsões dele foi cada vez mais e mais forte, até que deu uma hemorragia grau 4. Da hemorragia grau 4 veio a hidrocefalia, que é o que a gente está lutando até hoje. O Taylor enfrentou 12 cirurgias, 4 de colocação de válvula para drenar o líquido acumulado na região cerebral. Para a família, um menino que dependia de muitos cuidados especiais, mas se mostrava disposto e forte para viver. Mesmo quando ele está muito mal, ele acaba de vomitar
Eu digo, vamos lá, filho, de novo, e ele começa de novo e mama. E quando ele não mama na mamadeira, a gente vai para a seringuinha, né? E ele é forte. A gente também é. A gente é mais ainda, né? Porque a gente tem que ser para, quando ele estiver bom, a gente poder ir brincar com ele. É triste a gente ver o Logan grande já gatinhando, né? Brincando, né? Convidando o irmãozinho para brincar, quer agarrar, beijar ele, não pode, né? Que o mano dói tudo, dói a cabecinha dele e a gente tem que cuidar, né? Pelo necessário afastamento da cidade natal, tanto o pai quanto a mãe ficaram desempregados. A comunidade ficou tão sensibilizada com a história que um movimento nas redes sociais cresceu para arrecadar recursos para que a família pudesse pagar os exames necessários à vista e assim agilizar o tratamento do menino. Então a gente já conseguiu ficar longe do hospital, receber o diagnóstico na hora, né? Para poder estar levando para o doutor ver bem mais ligeiro, bem mais rápido. A gente tem que fazer de tudo que está ao nosso alcance, né? E a gente está muito feliz também pelo pessoal estar ajudando nós aqui em Passo Fundo e todas as cidades, né? Passados 2 anos, o Taylor está assim, dormindo bem, sem dores e evoluindo a cada dia. Em Panambi, na casa da família Haas, todos esses equipamentos comprados com o dinheiro das doações servem de estímulo para o desenvolvimento do menino. O pai das crianças voltou a trabalhar. A mãe optou por cuidar dos filhos e segue contando com a solidariedade humana para avançar em tratamentos dentro e fora do país. Continua as mesmas idas e vindas para fazer as físio, tudo, né, os tratamentos. E o que mudou é que a gente não se cansa de pesquisar algumas coisas que possa melhorar mais a qualidade de vida dele, né? O Logan, ele tá muito bem, ele é ativo, arteiro, gosta muito de brincar. E o Taylor ainda é como um bebê de 3 meses, tem bastante dificuldade para se alimentar. Tem dias que ele melhora, tem dias que é como se ele tivesse esquecido e a gente tem que ensinar tudo de novo. Depois, a gente está tentando levar ele para fazer o tratamento de células-tronco, que é muito bom também. Já vi casos de crianças que foram e que passaram do alimento líquido para o pastoso, para o sólido. Tentando, se eu não conseguir aqui, levar ele para Nova Orleans. Tratamentos mais avançados ajudam a controlar essa doença ainda sem cura e são a esperança de uma mãe incansável, de um bebê que chegou até aqui, venceu um diagnóstico médico absoluto. Então o médico achou melhor nós não mexer, que a gente acabaria judiando mais ainda dele. É para mim dar tchau para ele e aceitar, porque eu ainda teria o Logan, né, para cuidar e tudo. Mas eu não queria, não. Eu tinha pedido muito a Deus, para Deus me mandar para casa com os 2. Independente de como fosse, né? Mas eu queria que ele ficasse feliz. E eu sempre esperei o sorriso dele e esse ano veio. Então a gente está muito feliz. De acordo com este neurocirurgião, existem pessoas que conseguem viver normalmente com a hidrocefalia, especialmente quando o estágio não é de gravidade. É importante diagnosticar porque, uma vez aumentando esse líquido, ele pode comprimir o cérebro contra a tábua óssea, e isso faz com que o cérebro sofra. Então, aí é que é importante fazer o diagnóstico de hidrocefalia, que pode prevenir futuramente crianças com problemas. Para ajudar e levantar a autoestima de outras famílias na mesma ou numa situação parecida, a Sabrina está juntando esforços para montar um instituto. É o Borboleta Habilitar. Eu estou escrevendo o estatuto, mas eu preciso de alguém que me ajude com os termos mais formais, né? Então, até se alguém quiser me ajudar, eu acho que cabe a um advogado, né? Para a gente escrever e colocar ele para funcionar. Eu quero que essas mães possam ter autonomia, possam estar felizes. Tem mães novas que estão em casa cuidando o dia inteiro da criança. Eu quero que a gente possa ter um lugar para que essas mães possam deixar os filhos e elas possam estudar, possam estar trabalhando de novo. É difícil precisar se o Taylor vai caminhar ou falar um dia. Mesmo assim, para esta família, ele veio para fazer o bem. Ele acordou nós para a vida. Ele trouxe nós para um sentimento de olhar para todo mundo no fundo e pensar o que essa pessoa está sentindo, sabe? Se você quiser ajudar, o telefone de contato da Sabrina é o 549-9647-6130. E a conta de luz deve ficar cerca de 20% mais cara
a partir da próxima terça-feira, dia 19. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste durante uma reunião ontem. O aumento será então de 21,55% para a baixa tensão, como residências, e já para a alta tensão, como indústrias, o aumento será de 19,4%. Desde segunda-feira, crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos também estão recebendo a vacina contra a gripe em Passo Fundo. O Jean Marmentini tem outras informações. Uma mulher de 32 anos faleceu no estado em razão de uma síndrome respiratória aguda grave. Ela era daquela categoria de puérperas, que são mulheres até 45 dias após o parto. Esse foi um dos motivos para o estado ampliar a campanha de vacinação contra a gripe. Passo Fundo começou na segunda-feira, assim como outras cidades, e a gente vai saber como é que está essa campanha. Para isso, a gente conversa agora com a secretária de Saúde de Passo Fundo, Carla Beatriz Gonçalves. Secretária, tudo bem? Tudo bem, já. Como é que está a campanha, então? A campanha tá acontecendo assim, de forma descentralizada na cidade, né? Isso foi uma novidade esse ano, tem funcionado muito bem. Já foram aplicadas em torno de 53 mil doses. Isso foi o último relatório da quinta-feira. Toda quinta-feira a gente tem uma parcial, né? Então tem funcionado muito bem. Mas infelizmente algumas categorias, alguns grupos prioritários ainda não atingiram a meta dos 90%, dentre elas as puérperas, né? As gestantes e as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, incompletos. E você me dizia, né, secretária, que o número de crianças sem vacinar está em 55%, é um número alto, né? Nós atingimos 55% e a nossa meta é atingir 90%. Então, realmente ainda existe uma defasagem, é um risco. Ficamos preocupados principalmente em relação ao clima, ao frio mais intenso, à umidade, né, que pode também levar às aglomerações e à circulação de vírus, né? Então é importante que os pais levem seus filhos para vacinar. Vai até quando a campanha? A campanha vai até o dia 15, até sexta-feira, né? E a partir disso, então, se não houver nenhuma orientação específica até a sexta-feira do Ministério do Estado, então se pode ampliar e as pessoas podem fazer a vacina independente dos grupos prioritários. E dentre os grupos prioritários, acho que é muito importante também destacar aquelas pessoas que têm comorbidades. Então, o paciente diabético, o hipertenso, que tem doença pulmonar, tem asma. Então, é importante que ele procure a unidade que tenha um atestado do seu médico indicando, né, que ele faz parte desse grupo prioritário para que ele também possa fazer sua vacina. Obrigado, secretária, pelas informações. Vale reforçar, então, que a campanha vai até sexta-feira, caso ela não seja ampliada por mais uns dias, né? Então, hoje é recém-quarta, dá tempo de você se programar e fazer a vacina. A gente volta para o estúdio. E atenção para os locais e horários da vacinação. Nos CAIS é das 8 da manhã até às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Nos ambulatórios e estratégias de saúde da família, o atendimento é das 8 da manhã às 11h30 da manhã e da 1 às 4h30 da tarde. A campanha termina então na sexta-feira. A história do povo africano contada em uma oficina para crianças é o que a gente mostra depois do intervalo. Quarta-feira amanheceu gelada em Passo Fundo, fez 3,5 graus às 8 horas da manhã. A previsão é que nos próximos dias a temperatura baixe ainda mais, com formação de geada. E para o sábado está previsto 0 grau. Veja então como deve ficar o tempo amanhã e também na sexta-feira. A previsão do tempo para a quinta-feira em Passo Fundo é de sol pela manhã e nuvens no decorrer do dia. A mínima é de 2 graus e a máxima não passa de 10. A sexta-feira também será de céu encoberto, não tem chuva e temperaturas baixas. Mínima de 3 graus e máxima que não passa de 9. E como são complexas as relações humanas.
cheias de percalços, dúvidas, fragilidades. Nos tempos modernos, ditados pela tecnologia, parece que tudo isso fica ainda mais evidente. Na semana em que se comemora o Dia dos Namorados, a gente conversa também com a filosofia, com a professora do curso de filosofia aqui da UPF, Patrícia Ketzer, sobre relacionamento, sobre o amor. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto. Professor, o que a filosofia pensa a respeito do amor? Sentimento, então, que une as pessoas num relacionamento. Para falar sobre o amor, a gente pode retornar aos gregos. Os gregos, eles tinham basicamente 3 formas de pensar o amor. Eros, filia e ágape. Eros, então, era essa ideia do o amor erótico, né? Que é o amor que a gente associa ao amor que nós comemoramos ontem, né? No Dia dos Namorados. Filia é o amor que é ligado à amizade, que a gente entende hoje como amizade, que é esse amor que a gente associa à filosofia também, né? Que é a amizade ao saber, a filosofia é a amizade ao saber. E a ágape seria um tipo de amor altruísta ao outro, né? Então, o eros é o que nos interessa aqui. Só que o eros, ele, na Grécia Antiga, era um amor só entre iguais, somente entre iguais. Ele não dizia respeito, por exemplo, a um amor entre um homem e uma mulher, mas somente entre 2 homens. Era um amor homossexual, porque as mulheres, elas eram consideradas seres que não eram inferiores, não poderiam participar, por exemplo, da polis, né? Não teriam direito ao amor? Apenas para procriação, né? Então, o amor, ele era esse amor erótico, o amor mais sublime era apenas entre 2 homens que eram iguais. Professora, para a senhora, a sociedade vive um novo momento em termos de relacionamentos? Com certeza, né? Como tu iniciaste falando, a sociedade ela mudou muito, né? Ela se transformou muito. E ela mudou radicalmente, principalmente por causa de questões tecnológicas. E isso também foi modificando a forma como nós nos relacionamos, em vários aspectos, inclusive no aspecto amoroso. As principais mudanças para essa transformação dos relacionamentos amorosos de hoje? Bom, se nós pensarmos, né, as redes sociais influenciaram drasticamente nisso. Hoje a gente tem, por exemplo, os aplicativos de relacionamento, né? De certa forma, eles facilitaram muito que a gente se encontre, né? Que as pessoas se encontrem, que elas possam se conhecer e, inclusive, encurtem distâncias. Mas isso também tornou as relações muito mais fugazes. A gente tem o Bauman, né? Ele fala Bauman é um sociólogo, né, que faleceu recentemente, que fala da liquidez das relações. Ele tem um livro chamado Amor Líquido. Ele fala que as relações, elas se tornaram líquidas, que elas se tornaram completamente fugazes, justamente em função do fato de que, assim como a gente pode se conectar, com a mesma facilidade a gente pode se desconectar. Então, a tendência é que a gente, ao mesmo tempo que a gente pode ter a gente perde a qualidade das relações, a gente tende a substituir isso por quantidade. E será que a mulher tem algum papel nessa mudança dos relacionamentos de hoje? Com certeza, se a gente for pensar, né, o cenário para a mulher ele se modificou muito. A gente não tem mais o papel da mulher na sociedade não é mais aquele mesmo lá da Grécia Antiga, onde ela vivia somente na esfera privada e servia apenas ao homem e para a procriação. Hoje a mulher ocupa a esfera pública, né? Hoje a mulher toma suas próprias decisões, ela pode ela ter suas escolhas. Exatamente. Então ela também ela não se submete mais às escolhas do seu parceiro, né? E a gente tem, por exemplo, hoje um cenário no Brasil de um aumento de 160% no número de divórcios nos últimos 10 anos.
Eu não sei, né, não li estudo sobre isso, mas a gente eu poderia colocar um palpite, assim, de que talvez isso seja porque as mulheres já não aceitam se submeter a relações abusivas, né? Tá certo. Agradeço a sua participação aqui no Hora da Notícia, professora Patrícia, e um bom trabalho. Muito obrigada, foi um prazer. E os relacionamentos amorosos, do ponto de vista da psicologia, da história e da filosofia, também estão no Estúdio 4 desta semana. O programa foi ao ar ontem à noite e agora a gente mostra um trechinho do programa que será reapresentado hoje, às 8 da noite, e também na sexta-feira, às 11 da noite. É um dos aspectos mais importantes da existência humana cotidiana, né? Até é muito raro que se tematize o amor em filosofia, o que depõe muito contra a filosofia, né? Mas que se bem pensado, se bem meditado, eu acho que dá para tirar conclusões bastante profícuas para a existência a partir de uma reflexão sobre o amor. E o amor é aquilo que sobra do resultado dessa paixão. Então, assim, aquilo que evoluiu, aquilo que ficou, isso é amor, porque o amor ele é mais realista. Por exemplo, na paixão as pessoas não tem uma idealização, né? A figura fica idealizada, fica estandartizada. E no amor a pessoa diz, olha, tem esse problema, mas amo. Naquele dia, todos tiram para demonstrar, os restaurantes estão cheios, as pessoas todas compram presentes e tudo mais. Inclusive, o nosso Dia dos Namorados foi uma estratégia publicitária, por isso ele é fora do calendário de São Valentim, né? Então, elas se prestam, essas datas muitas vezes se prestam a suprir as demonstrações legítimas de amor, né? As demonstrações que foram realizadas no dia a dia. E tem novas pinturas em espaços públicos aqui de Passo Fundo. Agora a Escola de Educação Infantil Vovó Nelly também está mais colorida. A iniciativa é da Confraria das Artes em parceria com a Prefeitura e faz parte do projeto Cidade Viva Arte Urbana. Quem circula pela cidade já observou que alguns espaços estão diferentes, como as escadarias, as principais escadarias da cidade. Conservar um documento, um livro ou até mesmo um jornal não é uma tarefa fácil. Afinal, eles perdem a qualidade com o tempo. E o Arquivo Histórico de Passo Fundo organizou uma oficina para ensinar sobre restauração. Em nossa rotina, temos hábitos que prejudicam a conservação de materiais em papel. Um exemplo, o uso de grampos e clipes em folhas. A Isabela é professora de História e, para ela, conservar um arquivo histórico é conservar memórias. Eu, como professora de História, que trabalho com os documentos, eu acho interessante a gente saber conservar os documentos. Até os documentos que a gente tem em casa, como a certidão, como um documento histórico também, livros. É importante a conservação para manter a memória. Mais tarde, quando a gente conseguir fazer uma pesquisa, ter os documentos íntegros, né? Essa atividade fez parte da programação da 2ª Semana Nacional de Arquivos, que acontece todos os anos no mês de junho. A proposta foi aproximar os acadêmicos do curso de História da UPF e demais interessados em preservar e restaurar arquivos. Nós estamos ensinando aqui a técnica a higienização do documento, que é o primeiro processo, primeira parte técnica do processo que se faz um documento. É limpar com uma trincha, depois tirar as partículas de pó, passar o pó de borracha para a limpeza do documento e posteriormente as embalagens para guardar esse documento, para conservar esse documento. A peça infantil Benedite, da Companhia de Capacete Cênico, vai ser apresentada em Passo Fundo amanhã em 3 horários, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Vai ser no Teatro Municipal Múcio de Castro. Os ingressos são limitados. Também vai ter o lançamento do livro que deu origem ao espetáculo com a escritora Camila Fávero. Informações e reservas pelo telefone que aparece aí na tela. A história do povo africano, a importância da chegada do negro ao Brasil e ao Rio Grande do Sul esteve mais próxima dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo. Foi durante a 4ª edição
da Semana das Etnias. Estes pedacinhos de pano representam parte de uma história quase não contada. As crianças estão montando uma abaiomi. Da língua iorubá, a pequena boneca negra de pano significa encontro precioso. Foram nos navios negreiros que as mães acalmaram o choro das crianças, rasgando pedaços das próprias roupas para fazer bonecas. A abaiomi se tornou um símbolo de resistência e também de determinação das mulheres negras. Esta oficina é apenas uma das ações do projeto desenvolvido na Biblioteca Municipal. Esta é a 4ª edição da Semana das Etnias. O tema deste ano foi o negro no Rio Grande do Sul. A possibilidade de conhecer, de conversar, de dialogar sobre uma cultura, sobre uma etnia, sob o ponto de vista na alimentação, na dança. A contextualização histórica é fundamental, porque a gente acredita que a partir do momento que a comunidade, que a população reflete e dialoga, ela muda. Foram 3 dias com muitas atividades, todas envolvendo os alunos da Rede Municipal de Educação. Foi em torno da religiosidade, da história, da música e muito mais que as crianças se aproximaram das origens do povo africano. Viemos aqui conhecer a história dos negros. Eles estão falando sobre os negros. E você aprendeu um pouquinho mais hoje? Sim. Eu aprendi que tem gente que ainda é racista. O que é o 13 de maio? Para a professora Francisca, coordenadora da Associação Cultural das Mulheres Negras, as atividades reforçam a importância de quem ajudou a construir a história. É trazer a nossa história, a nossa cultura e lembrar a todos e a todas os brasileiros, em especial a população negra, de que nós construímos, sim, este país. Teve momento para criar, prestar atenção e momento para descontração. Um pouco de samba e, claro, de capoeira. E foi aqui que todo mundo entrou na roda. Mais do que um jogo, a capoeira é também um símbolo cultural de resistência dos negros. Essa proposta da biblioteca é muito importante você deixar as crianças ter acesso. Porque às vezes elas têm curiosidade, mas não têm um acesso num espaço como esse, que está sendo visto por várias pessoas de várias classes sociais diferentes. Então isso vai abrir várias portas para a cultura negra em geral. Essas foram as informações de hoje. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até mais!